Todo mundo acreditava que Caio Montenegro Lacerda, um milionário surdo, iria morrer sozinho. Ele mesmo acreditava nisso. Todas as noites, ele jantava sozinho naquela mesa enorme, no silêncio que o perseguia desde criança. Até que Aurora Moretti, uma bebê de 4 anos, filha de Hélida Moretti, uma faxineira humilde, entrou na sala de jantar dele sem permissão. O que essa criança fez mudou o destino dos 3 para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Caio Montenegro Lacerda jantava sozinho todas as noites e aquilo já não o incomodava mais. Ou pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo enquanto olhava para a mesa comprida de mogno, grande demais para uma pessoa só. Aos 42 anos, herdeiro de uma das maiores redes de hotéis de luxo de São Paulo, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Menos a única coisa que realmente importava: alguém para dividir aquele silêncio. A cobertura na Avenida Paulista era impecável. Vidros do chão ao teto, móveis italianos, quadros caros nas paredes. Tudo perfeitamente arrumado. Tudo absurdamente vazio. Caio cortou um pedaço do filé que a cozinheira havia deixado pronto antes de ir embora. Mastigou devagar, sem pressa. Não tinha motivo para ter pressa. Não tinha ninguém esperando por ele. Surdo desde os 7 anos, quando uma doença destruiu sua audição, Caio aprendeu cedo que o mundo não tinha paciência com quem era diferente. As namoradas o deixavam quando descobriam que precisavam repetir as coisas. Os sócios da empresa evitavam reuniões com ele. Até a própria família parecia constrangida na sua presença. Por isso, ele decidiu se proteger. Parou de usar o aparelho auditivo em público, parou de frequentar festas, parou de tentar se encaixar. Se o mundo não o queria, ele também não queria o mundo. Simples assim. Mas naquela noite de quinta-feira, algo estava prestes a mudar. Caio levantou os olhos do prato e viu um movimento estranho na porta da copa. Alguém pequeno, muito pequeno, uma criança. Ele piscou, confuso. Não era possível. Nunca havia crianças ali. A cobertura era um lugar de silêncio, de solidão organizada. Crianças não faziam parte daquele cenário, mas ali estava ela. Uma menininha de cabelos cacheados, usando um vestidinho simples. Ela segurava uma lancheira rosa e olhava para ele com olhos enormes e curiosos. Caio ficou paralisado. A menina deu mais alguns passos em sua direção, sorrindo. Abriu a boca e disse alguma coisa que ele não conseguiu ouvir. Sem o aparelho ligado, o mundo ao redor era apenas um vazio absoluto. Ela tentou de novo. Dessa vez, gesticulou com as mãozinhas, apontando para a mesa e depois para a lancheira. Caio continuou imóvel, sem saber como reagir. Havia quanto tempo ninguém entrava naquele salão? Havia quanto tempo ninguém o procurava apenas para estar perto dele? A criança não desistiu. Caminhou até ficar bem na frente dele e ergueu 4 dedinhos no ar. Depois, apontou para si mesma e sorriu mais ainda, como se estivesse dizendo a coisa mais importante do mundo. Caio sentiu algo estranho no peito, algo quente e desconfortável, algo que ele não sabia mais identificar. Foi quando a porta da copa se abriu com força e Hélida Moretti Duarte entrou correndo, o rosto pálido de susto. «Aurora!» ela gritou, e mesmo sem ouvir, Caio leu o nome nos lábios dela. Aurora. A menina se chamava Aurora. Hélida trabalhava ali há 2 anos, sempre quieta, sempre discreta. Caio mal reparava nela, sabia que ela limpava a cobertura 3 vezes por semana, que chegava cedo e ia embora antes dele voltar do escritório. Só isso. Nunca tinham conversado de verdade. Nunca tinham trocado mais do que um aceno de cabeça. Mas agora ela estava ali, segurando a filha pelo braço, os olhos cheios de medo. «Desculpa, Sr. Montenegro. Eu juro que não vai acontecer de novo. A creche não tinha vaga hoje e eu não tinha com quem deixar ela. Eu pedi para ela ficar quietinha na copa, mas ela saiu e
Élida estava falando rápido demais. Caio só conseguiu entender metade, mas entendeu o suficiente. Entendeu o desespero. Entendeu o medo de perder o emprego. Ele olhou para a Aurora de novo. A menina não parecia assustada, apenas curiosa. Ela acenou para ele com a mão livre e fez um coração com os dedos. Caio sentiu o peito apertar outra vez. Élida puxou a filha com mais força. Vamos embora, Aurora. O senhor está jantando. A gente não pode incomodar. Mas antes que ela conseguisse sair, Caio fez algo que nem ele mesmo esperava. Levantou a mão e sinalizou para que elas parassem. Élida congelou no lugar, o rosto ainda mais pálido. Caio sabia o que ela estava pensando, que ele ia demiti-la, que ia gritar, que ia expulsá-las dali. Mas ele não fez nada disso. Em vez disso, pegou o aparelho auditivo do bolso da calça e colocou no ouvido. O mundo ganhou sons de novo. A respiração ofegante de Élida, o barulho do ar-condicionado e a voz fina e doce de Aurora, que ainda tentava falar alguma coisa. Moço, o senhor está sozinho? A menina perguntou, inclinando a cabecinha para o lado. Caio engoliu seco. Fazia tanto tempo que ninguém lhe fazia uma pergunta tão simples, tão direta, tão verdadeira. Ele olhou para a mesa enorme, para o prato solitário, para o silêncio que o cercava todas as noites. E pela primeira vez em muito tempo, Caio Montenegro Lacerda admitiu a verdade. Estou, ele respondeu, a voz rouca de tanto desuso. Estou sozinho. Aurora sorriu como se acabasse de resolver o maior problema do mundo. Então, eu posso jantar com o senhor? Élida não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela conhecia Caio Montenegro há 2 anos. E em todo esse tempo, nunca tinha visto aquele homem sorrir. Nunca tinha visto ele olhar para alguém daquele jeito. E definitivamente nunca imaginou que a filha dela, Aurora, seria a primeira pessoa a quebrar o gelo ao redor dele. Senhor Montenegro, a gente não precisa incomodar. Eu já vou levar ela embora. Élida insistiu, segurando firme na mão da menina. Mas Caio balançou a cabeça devagar. Ele apontou para a cadeira ao lado da sua e depois olhou para a Aurora. Ela disse que estava com fome. Ele respondeu. E havia algo diferente na voz dele. Algo mais suave. Deixa ela comer. Élida sentiu as pernas tremerem. Aquilo não fazia sentido. Caio Montenegro era conhecido por ser distante, frio, inacessível. Todos os funcionários comentavam que ele mal olhava para as pessoas, que vivia trancado no próprio mundo. E agora ele estava oferecendo jantar para a Aurora. Eu trouxe a lancheira dela, senhor. Ela pode comer na copa mesmo. Élida tentou de novo. Qual é o seu nome? Caio perguntou de repente, ignorando completamente o que ela tinha dito. Élida piscou, confusa. Eu? Élida. Élida Moretti. Élida, ele repetiu, como se estivesse testando o som do nome. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos, senhor. Caio ficou em silêncio por um momento, olhando para ela como se estivesse realmente vendo pela primeira vez. Élida sentiu o rosto esquentar. Ela usava o uniforme surrado de sempre, o cabelo preso num coque simples, as mãos ásperas de tanto esfregar o chão. Devia parecer exatamente o que era, uma mulher cansada, lutando sozinha para criar a filha. 2 anos, Caio murmurou, e eu nunca perguntei seu nome. Houve algo na voz dele que fez o coração de Élida apertar. Não era pena. Era outra coisa. Talvez vergonha, talvez tristeza. Aurora, que não tinha paciência para conversas sérias, puxou a mão da mãe com força. Mãe, eu posso ficar? O moço falou que eu posso jantar com ele. Élida olhou para o patrão, esperando algum sinal. Ele apenas acenou com a cabeça, indicando a cadeira vazia. Pode deixar ela ficar. Não tem problema. Élida não sabia o que fazer. Recusar parecia desrespeitoso. Aceitar parecia arriscado. Mas Aurora já tinha largado a mão dela e estava subindo na cadeira alta ao lado de Caio, balançando as perninhas no ar. Obrigada, senhor. Élida sussurrou,
a voz falhando. Eu vou terminar a limpeza da cozinha enquanto ela come. Qualquer coisa o senhor me chama. Ela deu meia volta, o coração batendo descompassado. Mas antes de sair, olhou para trás uma última vez, e o que viu a deixou completamente sem chão. Caio estava ajudando Aurora a abrir a lancheira. A menina sorria para ele, falando sem parar, gesticulando com as mãozinhas cheias de energia. E Caio ouvia, realmente ouvia. Tinha até colocado o aparelho auditivo, algo que Élida nunca tinha visto ele fazer. Élida sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha tratado Aurora com tanta atenção. Ninguém nunca tinha parado para ouvir a tagarelice sem fim da menina. As pessoas sempre achavam que ela era barulhenta demais, animada demais, intensa demais. Mas Caio Montenegro, o homem mais fechado e solitário que Élida já conhecera, estava ali, sorrindo para a filha dela como se não houvesse nada mais importante no mundo. Na copa, Élida encostou na pia e respirou fundo. As mãos tremiam enquanto ela lavava os pratos do jantar. Não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Era tudo o que tinha. O salário pagava o aluguel do apartamento apertado na muca, a comida, as roupas de Aurora. Sem aquele trabalho, elas não sobreviveriam. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela não conseguia parar de pensar na cena que tinha acabado de presenciar. Na maneira como Caio olhava para Aurora. Na maneira como ele tinha perguntado o nome dela depois de 2 anos. 15 minutos depois, Élida voltou ao salão de jantar. Aurora estava sentada ao lado de Caio, mostrando desenhos que tinha feito na escolinha. Ele observava cada rabisco com atenção, acenando de vez em quando, fazendo perguntas que Élida não conseguia ouvir direito. Aurora, filha, vamos embora, já está tarde. Ela chamou suavemente. A menina fez biquinho. Mas eu ainda não terminei de contar para o moço sobre a professora Carla. Caio olhou para Élida e pela primeira vez ela viu algo parecido com vulnerabilidade nos olhos dele. Ela pode ficar mais um pouco? Ele perguntou, e havia quase um pedido naquela frase. Élida hesitou. Todas as regras que ela tinha imposto para si mesma gritavam que aquilo era errado. Que ela não podia misturar trabalho com vida pessoal, que não podia se aproveitar da gentileza do patrão. Mas quando olhou para Aurora tão feliz, tão à vontade, não conseguiu dizer não. Mais 10 minutos. Ela cedeu. Só mais 10 minutos. Aurora comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Caio apenas concordou, mas Élida percebeu o alívio no rosto dele. E foi naquele momento, vendo os dois juntos, que Élida entendeu algo importante. Caio Montenegro não estava fazendo um favor para ela. Ele estava fazendo um favor para si mesmo. Estava segurando com força aqueles minutos de companhia, aquela luz que a Aurora trazia, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Porque talvez fossem. Caio não sabia explicar o que estava acontecendo com ele. Havia algo na presença daquela criança que desarrumava tudo dentro do seu peito. Aurora falava sem parar, gesticulava com as mãos, ria de coisas que ele nem entendia direito. E mesmo assim, ele não queria que ela parasse. O senhor sabia que eu tenho 4 anos? Aurora perguntou pela terceira vez, mostrando os dedinhos esticados. Sei sim, Caio respondeu, tentando não sorrir demais. E o senhor sabia que eu já sei escrever meu nome? Deixa eu mostrar. Ela pegou um guardanapo de tecido da mesa e começou a rabiscar com a caneta que Caio tinha no bolso. As letras saíram tortas, enormes, ocupando todo o espaço disponível. Mas estava lá, Aurora. Muito bonito, Caio elogiou, e não estava mentindo. Aurora sorriu satisfeita e depois olhou para ele com aqueles olhos enormes e curiosos. O senhor não fala muito, né? A pergunta pegou Caio desprevenido. Ele ficou alguns segundos em silêncio, sem saber como responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que ele não falava porque ninguém nunca tinha se importado em ouvi-lo? Não, ele admitiu por fim.
Eu não falo muito. Por quê? Porque... Caio hesitou. Porque eu não ouço bem. Então, às vezes, é difícil conversar. Aurora parou e ficou pensativa. Depois, sem avisar, ela se levantou na cadeira e chegou mais perto dele. O senhor usa aquele negócio na orelha para escutar, né? Eu vi quando o senhor colocou. Caio sentiu o rosto esquentar. Normalmente, ele odiava quando as pessoas reparavam no aparelho. Odiava os olhares de pena, as vozes exageradamente altas, o jeito como todos pareciam tratá-lo como se ele fosse menos capaz. Mas vindo de Aurora, a observação não soou como julgamento. Soou como simples curiosidade. Ele confirmou, eu uso um aparelho auditivo. Ah, Aurora disse como se aquilo explicasse tudo. Então, quando o senhor não está com ele, o senhor não escuta nada? Nada. A menina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, ela fez algo completamente inesperado. Levantou as duas mãos e começou a gesticular devagar, formando sinais que Caio não reconheceu de imediato. O que você está fazendo? Ele perguntou intrigado. Estou inventando uma linguagem para a gente, Aurora explicou animada. Oh, isso aqui. Ela fez um coração com as mãos. Quer dizer que eu gosto do Senhor. E isso aqui, ela apontou para os próprios olhos e depois para Caio. Quer dizer que eu estou vendo o Senhor. E isso aqui, ela continuou criando sinais, um atrás do outro, cada um mais inventivo que o anterior. Caio observava fascinado. Ninguém nunca tinha tentado se comunicar com ele daquele jeito. Ninguém nunca tinha feito questão de encontrar uma maneira de alcançá-lo. Você é muito esperta, ele disse, e a voz saiu mais rouca do que pretendia. Aurora sorriu orgulhosa. Minha mãe também fala isso. Ela diz que eu sou esperta que nem ela. Sua mãe é uma mulher muito corajosa. É verdade. Aurora concordou imediatamente. Ela trabalha muito, sabe? Todo dia ela sai cedo e volta tarde. Às vezes, ela chega em casa tão cansada que mal consegue ficar de pé. Mas ela sempre brinca comigo antes de eu dormir. Sempre. Caio sentiu algo apertar dentro do peito. Ele olhou para a porta da copa, onde Élida provavelmente ainda estava terminando a limpeza. Quantas noites ela tinha passado trabalhando até não aguentar mais. Quantas vezes ela tinha sorrido para a filha, mesmo estando exausta. Sua mãe te ama muito, Caio disse baixinho. Eu sei. Aurora respondeu com a simplicidade de quem nunca duvidou disso. E eu amo ela também. A gente só tem uma a outra, sabe? Meu pai foi embora quando eu era bebê, mas tudo bem. Minha mãe diz que a gente não precisa dele, que a gente é forte sozinhas. Caio engoliu seco. Havia tanta verdade naquelas palavras, tanta dor escondida por trás da alegria da menina. Aurora falava sobre abandono como se fosse algo normal, algo que não a afetava. Mas Caio sabia reconhecer solidão quando via uma, porque ele mesmo carregava a dele todos os dias. Vocês duas são muito fortes mesmo, ele concordou. Aurora balançou as perninhas, satisfeita. Depois, sem aviso, ela perguntou, o senhor também está sozinho, né? A pergunta atingiu Caio como um soco no estômago. Ele abriu a boca para negar, para inventar alguma desculpa, mas não conseguiu, porque era verdade. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Estou, ele admitiu pela segunda vez naquela noite. Aurora o olhou com aqueles olhos grandes e cheios de compreensão. Então, sem dizer nada, ela estendeu a mãozinha pequena e segurou a mão dele em cima da mesa. Agora a gente pode ficar sozinho junto, ela disse sorrindo. E Caio sentiu as defesas que havia construído ao longo de anos inteiros começarem a desmoronar. Ali, sentado ao lado daquela criança de 4 anos, ele percebeu que tinha passado tanto tempo se protegendo do mundo que tinha esquecido como era ser tocado, como era ser visto, como era ser importante para alguém. Élida apareceu na porta, pronta para buscar a filha. Mas quando viu os dois de mãos dadas, ela parou no meio do caminho. Havia algo no rosto dela, algo parecido com esperança.
E Caio entendeu naquele momento que aquela noite tinha mudado tudo, que ele não seria mais o mesmo depois daquilo, que Aurora tinha entrado na vida dele e acendido uma luz que ele nem sabia que estava apagada. Nos dias seguintes, Caio se pegou esperando pelas quintas-feiras. Era o dia em que Élida fazia a limpeza da cobertura, e embora ela nunca mais tivesse trazido Aurora, ele ficava olhando para a porta da copa com uma expectativa que não sabia explicar. Júlia Serafim, sua secretária, percebeu a mudança quase imediatamente. "Senhor Montenegro, o senhor está bem?" Ela perguntou numa manhã de sexta, enquanto organizava os documentos na mesa dele. Caio levantou os olhos do computador. "Estou. Por quê? É que o senhor parece diferente. Mais presente, talvez." Ele não soube o que responder. Júlia estava certa. Ele se sentia diferente. Desde aquela noite com Aurora, algo tinha mudado dentro dele. Era como se uma porta que estava trancada há anos finalmente tivesse se aberto. E agora ele não conseguia mais fechá-la. "Só estou cansado", ele mentiu. Júlia o olhou com aquela expressão que dizia claramente que não estava acreditando, mas não insistiu. Ela apenas arrumou os papéis e saiu da sala, deixando Caio sozinho com os próprios pensamentos. Ele tinha tentado voltar à rotina normal. Acordar cedo, ir para o escritório, resolver problemas da empresa, voltar para casa, jantar sozinho. Mas nada parecia mais suficiente. A cobertura estava silenciosa demais. A mesa estava vazia demais. E ele sentia falta de algo que mal tinha conhecido. A companhia de alguém que realmente se importava. Foi na quinta-feira seguinte que tudo mudou de novo. Caio estava no escritório em casa, respondendo e-mails, quando ouviu um barulho vindo do salão. Ele tirou o aparelho auditivo por um segundo, confuso. Depois colocou de volta e escutou com mais atenção. Era uma risada. Uma risada aguda e alegre de criança. O coração dele disparou. Caio se levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira, e foi até a porta. E lá estava ela, Aurora, sentada no chão da sala, desenhando em folhas de papel que Élida provavelmente tinha encontrado em algum armário. "Aurora!" ele chamou, e a voz saiu mais suave do que pretendia. A menina levantou a cabeça e o rosto dela se iluminou inteiro. "Moço quietinho, o senhor está aqui." "Moço quietinho." Caio não conseguiu segurar o sorriso. "Estou. O que você está fazendo?" "Desenhando. Eu fiz um desenho do senhor," ela disse, mostrando orgulhosa um papel com rabiscos coloridos. Havia algo que parecia um boneco de palito e ao lado um coração enorme. "Está muito bonito," Caio elogiou, e realmente achava. Aurora se levantou e correu até ele, segurando o desenho com as duas mãos. "É para o senhor guardar. Assim o senhor não fica sozinho. Quando o senhor olhar para o desenho, vai lembrar que eu estou pensando no senhor." Caio sentiu a garganta apertar. Ele pegou o papel com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. "Obrigado," ele conseguiu dizer. Élida apareceu correndo da cozinha, o rosto vermelho de constrangimento. "Senhor Montenegro, desculpa de novo. Eu deixei ela na sala só por um minuto enquanto eu limpava o banheiro, mas ela..." "Não precisa pedir desculpas," Caio interrompeu. "Eu gosto de ter ela aqui." Élida piscou, surpresa. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Apenas ficou ali, olhando para ele como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. "De verdade," Caio insistiu, olhando diretamente para ela. "Eu gosto da companhia dela. Se você quiser, se você precisar trazê-la de novo, não tem problema." Élida colocou a mão no peito, os olhos marejados. "O senhor tem certeza? Eu não quero abusar da bondade do senhor. Eu sei que não é certo misturar trabalho com..." "Tenho certeza," Caio garantiu. E era verdade. Ele tinha mais certeza daquilo do que de qualquer outra coisa na vida. Aurora pulou de alegria. "Mãe, eu posso vir sempre? Por favor, por favor, por favor."
Élida olhou da filha para Caio e de volta para a filha. Então, devagar, ela concordou. Está bem, mas você tem que prometer que vai se comportar. Nada de fazer bagunça, nada de atrapalhar o trabalho da mamãe. Combinado? Combinado! Aurora gritou e se jogou nos braços da mãe. Caio observou as duas se abraçando e sentiu aquele aperto no peito de novo. Havia tanto amor ali, tanto cuidado, tanta dedicação. Élida criava a filha sozinha, trabalhando duro todos os dias, e ainda assim, Aurora era a criança mais feliz que ele já tinha visto. Enquanto Élida voltava para a limpeza, Aurora ficou com Caio. Ela mostrou todos os desenhos que tinha feito, contou histórias sobre a escola, ensinou mais sinais da linguagem inventada. E Caio ouvia tudo, cada palavra, cada risada, cada gesto. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele não estava apenas existindo, ele estava vivendo. À noite, depois que Élida e Aurora foram embora, Caio ficou sozinho no apartamento de novo. Mas dessa vez, o silêncio não pesava tanto. Porque em cima da mesa da sala, preso com um ímã na geladeira, estava o desenho de Aurora. O boneco de palito e o coração enorme. Ele tocou o papel com a ponta dos dedos e sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Esperança. Era isso que ele estava sentindo. Esperança de que talvez, só talvez, ele não precisasse mais estar sozinho. Esperança de que aquela menina e aquela mulher tivessem chegado para ficar. Élida não dormiu direito naquela noite. Ficou revirando na cama estreita do apartamento na muca, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Caio Montenegro tinha permitido que ela trouxesse a Aurora. Mais do que isso, ele tinha dito que gostava da companhia da menina. Aquilo não fazia sentido. Homens como ele não se importavam com crianças de funcionárias. Homens como ele mal olhavam para gente como ela. Mas Caio tinha olhado, tinha visto e, pior, tinha se importado. Mãe, o senhor moço é legal, né? Aurora perguntou na manhã seguinte, enquanto Élida penteava os cabelos dela para ir à escola. É, filha, ele parece ser. Eu gosto dele. Ele escuta quando eu falo. De verdade, sabe? Não é igual aquelas pessoas que ficam olhando para o celular enquanto a gente está conversando. Élida sorriu, mesmo com o coração apertado. Eu sei, meu amor. A gente pode visitar ele de novo? Pode. Mas só quando a mamãe estiver trabalhando lá, combinado? A gente não pode ir na casa dele sem motivo. A Aurora fez biquinho, mas concordou. Élida terminou de arrumar a filha, deu o café da manhã, levou até a escolinha e depois seguiu para o trabalho. Mas durante todo o trajeto, ela não conseguiu parar de pensar em Caio. Havia algo nele que a intrigava. Não era só a solidão óbvia ou a maneira como ele parecia surpreso sempre que alguém era gentil com ele. Era outra coisa. Era a vulnerabilidade que ele escondia por trás da frieza. Era a tristeza que ele carregava nos olhos. Élida conhecia aquele tipo de tristeza. Ela mesma carregava a dela todos os dias. Desde que o pai de Aurora tinha ido embora, deixando ela sozinha e grávida, Élida tinha aprendido a engolir a dor e seguir em frente. Não tinha tempo para se lamentar. Tinha uma filha para criar. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, ela se pegava imaginando como seria ter alguém ao lado. Alguém que dividisse o peso. Alguém que a olhasse da maneira como Caio tinha olhado para Aurora naquela noite. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos perigosos. Não podia pensar assim. Caio era o patrão. Ela era a funcionária. Aquela linha não podia ser cruzada, jamais. Na cobertura, Élida começou o trabalho de sempre. Limpou a cozinha, arrumou os quartos, passou o pano no chão reluzente. Mas dessa vez, ela reparou em coisas que nunca tinha notado antes. Como a geladeira estava quase vazia, como só havia um prato sujo na pia, como não havia nenhuma foto nas paredes. Caio Montenegro morava numa cobertura de milhões, mas vivia como se estivesse num hotel. Nada ali parecia pessoal, nada ali parecia um lar.
Élida! A voz dele a pegou de surpresa. Ela se virou rápido, limpando as mãos no avental. Senhor Montenegro, desculpa, eu não ouvi o senhor chegar. Não precisa pedir desculpas, ele disse, e havia algo diferente na voz dele. Algo mais leve. Eu queria te agradecer. Élida piscou confusa. Agradecer? Por quê? Por deixar a Aurora vir aqui. Por me dar a chance de conhecê-la. Élida sentiu o rosto esquentar. Ela baixou os olhos sem saber o que dizer. Eu é que agradeço, senhor. O senhor foi muito gentil com ela. Não é sempre que as pessoas têm paciência com criança pequena. Eu gosto dela, Caio admitiu, e havia uma sinceridade crua naquela frase. Ela é especial. Ela é, Élida concordou sorrindo. Ela sempre foi assim, desde pequena, cheia de energia, cheia de vida. Às vezes eu tenho medo de não conseguir acompanhar. Você está fazendo um ótimo trabalho, qualquer um pode ver isso. As palavras atingiram Élida de um jeito que ela não esperava. Ela sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Há quanto tempo ninguém reconhecia o esforço dela? Há quanto tempo ninguém dizia que ela estava fazendo um bom trabalho? Obrigada, ela sussurrou, a voz falhando. Caio deu um passo à frente, hesitante. Élida, eu queria te fazer uma pergunta. E você pode dizer não, se quiser. Eu não vou ficar bravo. O coração dela disparou. Pode perguntar, senhor. Você gostaria de jantar aqui? Você e Aurora? Não precisa ser toda semana. Só de vez em quando, se você quiser, claro. Élida ficou sem ar. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Jantar ali? Com ele? Aquilo era completamente inapropriado. Ela era a funcionária. Ele era o patrão. Não podia aceitar. Mas quando olhou para Caio, viu algo nos olhos dele que a fez hesitar. Ele não estava tentando se aproveitar. Não estava sendo condescendente. Ele estava apenas só. Terrivelmente só. Eu não quero abusar da bondade do Senhor. Élida disse devagar. E eu não quero que o senhor ache que eu estou tentando, que eu tenho segundas intenções. Eu não acho isso, Caio garantiu. Eu só gostaria de ter companhia. Só isso, nada mais. Élida mordeu o lábio, pensando. Todas as vozes na cabeça dela gritavam para recusar. Mas o coração dela, aquele coração cansado e solitário, dizia outra coisa. Está bem, ela cedeu. Mas só se o senhor deixar eu ajudar a preparar a comida. Eu não consigo ficar parada enquanto outra pessoa cozinha. Caio sorriu. E foi a primeira vez que Élida viu um sorriso verdadeiro no rosto dele. Um sorriso que iluminava os olhos, que transformava a expressão inteira. Combinado, ele disse. E naquele momento, os dois souberam que algo tinha mudado. Que aquela linha invisível entre patrão e funcionária estava começando a se apagar. E que talvez, apenas talvez, nenhum dos dois quisesse mais mantê-la no lugar. Henrique Montenegro Lacerda não estava acostumado a ser ignorado. Como irmão mais velho e vice-presidente da rede de hotéis da família, ele sempre teve o controle de tudo. Sempre foi o responsável, o que tomava as decisões difíceis, o que segurava a empresa nas costas, enquanto Caio se escondia no próprio silêncio. Mas nas últimas 2 semanas, algo tinha mudado. Caio estava diferente, mais presente nas reuniões, mais atento aos detalhes, mais vivo. E Henrique não gostava daquilo. Mudanças significavam perda de controle, e perda de controle era inaceitável. Júlia, ele chamou a secretária assim que entrou no escritório naquela manhã de terça. O que está acontecendo com meu irmão? Júlia levantou os olhos da mesa, cuidadosa. Como assim, senhor Montenegro? Não me venha com essa. Você trabalha para ele há 5 anos. Sabe perfeitamente do que eu estou falando. Caio está diferente, mais animado, quase feliz. O que mudou? Júlia hesitou. Ela era leal a Caio,
mas também conhecia Henrique o suficiente para saber que mentir só pioraria as coisas. Ele tem passado mais tempo em casa, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez isso esteja fazendo bem para ele. Sozinho? Não sei, senhor. Eu não acompanho a vida pessoal dele. Henrique apertou os olhos. Havia algo que Júlia não estava contando. Ele tinha certeza disso, mas antes que pudesse insistir, o celular dele tocou. Era o porteiro da cobertura onde Caio morava. Senhor Montenegro, desculpa incomodar, mas o senhor pediu para ser avisado caso houvesse alguma movimentação estranha no apartamento do senhor Caio. Henrique ficou alerta imediatamente. E há? Ah, senhor. Uma mulher e uma criança têm vindo aqui com frequência. Elas jantam com o senhor Caio. Às vezes ficam até tarde. Achei que o senhor gostaria de saber. O sangue de Henrique gelou. Uma mulher? Quem? A faxineira, senhor. Élida Moretti. E a filha dela. Henrique desligou o telefone sem dizer mais nada. A raiva subiu pelo peito como fogo. Ele sempre soube que Caio era ingênuo, mas aquilo passava de todos os limites. Uma funcionária, uma faxineira, trazendo a filha para dentro da casa dele, criando intimidade, quebrando todas as regras de distância e profissionalismo que Henrique tanto pregava. Ele saiu do escritório batendo a porta. Júlia tentou chamá-lo, mas ele nem olhou para trás. Pegou o carro e foi direto para a cobertura de Caio. Não ia permitir aquilo. Não ia deixar que uma aproveitadora destruísse tudo o que a família tinha construído. Quando chegou, encontrou a porta aberta. Élida estava na cozinha, preparando o jantar junto com Caio. Aurora desenhava sentada no balcão, balançando as perninhas no ar. Os três riam de algo que Henrique não conseguiu ouvir direito. Caio, ele chamou, a voz dura. Os três se viraram ao mesmo tempo. O sorriso no rosto de Caio desapareceu instantaneamente. Henrique, o que você está fazendo aqui? Vim ver com meus próprios olhos o que está acontecendo, Henrique respondeu, entrando na cozinha sem pedir licença. Ele olhou para Élida com desprezo mal disfarçado. Então é verdade, você está jantando com a faxineira. Élida ficou pálida. Ela deu um passo para trás, puxando Aurora para perto de si. Senhor Montenegro, eu... Saia daqui, Henrique ordenou, apontando para a porta. Agora. Henrique, você não pode falar assim com ela. Caio protestou, a voz tremendo de raiva contida. Não posso. Ela é funcionária. Funcionários não jantam com os patrões. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ela não é só funcionária. Ela é minha amiga. Henrique riu, mas era um riso frio, sem humor. Sua amiga? Você realmente acredita nisso? Ela é pobre, Caio, desesperada. Está usando você. Está usando essa criança para manipular você e conseguir dinheiro. Isso não é verdade. Élida gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca pedi nada para ele. Nunca. Claro que não, Henrique rebateu com sarcasmo. Porque mulheres espertas não pedem diretamente. Elas fazem você se sentir especial. Fazem você se apegar, e quando você percebe, está dando tudo o que elas querem sem nem perceber. Caio deu um passo à frente, os punhos fechados. Chega, você não sabe nada sobre ela. Não sabe nada sobre o que eu sinto. Eu sei que você está sendo tolo, Henrique berrou. Eu passei anos segurando essa empresa sozinho enquanto você se escondia. Anos. E agora você aparece querendo brincar de família feliz com uma faxineira? Você acha que eu vou permitir isso? Aurora começou a chorar, assustada com os gritos. Élida a pegou no colo, tremendo toda. A gente vai embora, ela sussurrou para Caio. Desculpa muito, mas antes que ela pudesse sair, Caio segurou o braço dela com gentileza. Não, vocês não vão a lugar nenhum. Ele olhou para Henrique com uma determinação que o irmão nunca tinha visto antes. Você é meu irmão, e eu te amo, mas você não vai falar assim com Élida, não vai humilhar ela, não vai afastar ela de mim, porque pela primeira vez em anos eu não estou sozinho. Pela primeira vez eu tenho algo para viver.
E se você não consegue aceitar isso, então quem precisa sair daqui é você. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Henrique olhou para Caio como se não o reconhecesse, e talvez não o reconhecesse mesmo, porque aquele não era mais o irmão calado e submisso. Aquele era um homem que finalmente tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Henrique saiu batendo a porta, mas todos sabiam que aquilo estava longe de terminar. Depois que Henrique foi embora, a cobertura ficou imersa num silêncio pesado. Aurora tinha parado de chorar, mas ainda se agarrava ao pescoço da mãe, o rostinho escondido no ombro de Élida. Caio estava parado no meio da sala, respirando fundo, tentando controlar a raiva que ainda queimava no peito. Élida, eu sinto muito, ele disse pela terceira vez. Meu irmão não tinha o direito de falar assim com você. Não importa, Élida respondeu, mas a voz dela tremia. Ele está certo. Eu não devia estar aqui. Isso está errado. Eu sou sua funcionária. A gente cruzou uma linha que não podia ser cruzada. Não está errado. O que há de errado em ter amigos, em ter companhia? Élida olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Tudo, quando a diferença entre nós é essa, quando as pessoas vão pensar que eu estou me aproveitando, quando seu próprio irmão acha que eu sou uma aproveitadora. Eu não acho, Caio garantiu, dando um passo em direção a ela. Eu sei quem você é, sei o quanto você trabalha, sei o quanto você se esforça para dar uma vida boa para a Aurora. Nada do que meu irmão disse é verdade. Aurora levantou a cabecinha do ombro da mãe e olhou para Caio com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. O moço bravo é seu irmão? Ela perguntou com a voz fininha. É, Caio confirmou. Mas não se preocupa com ele. Ele está com medo. Medo de quê? De perder o controle, de ver as coisas mudando. A Aurora pensou naquilo por um momento. Depois, com a sabedoria simples de uma criança, ela disse: minha mãe diz que quando a gente tem medo, a gente precisa de um abraço. O seu irmão precisa de um abraço também? Caio sentiu a garganta apertar. Ele tinha passado tanto tempo brigando com o Henrique, tentando provar que era capaz, que tinha esquecido que por trás de toda aquela raiva e controle havia um irmão que também estava sofrendo. Talvez, ele admitiu. Élida limpou as próprias lágrimas e colocou a Aurora no chão com cuidado. Filha, vai lá na sala brincar um pouquinho enquanto a mamãe conversa com o Sr. Caio, tá bom? Tá, a Aurora concordou. Mas antes de sair, ela correu até Caio e abraçou as pernas dele com força. Não fica triste, moço quietinho. Eu gosto muito do senhor. Caio se abaixou e abraçou a menina de volta, sentindo os olhos arderem. Eu também gosto muito de você. Quando a Aurora saiu, Élida e Caio ficaram sozinhos na cozinha. Ela encostou na pia, os ombros caídos, o cansaço estampado no rosto. Caio, eu preciso ser honesta com você, ela começou, usando o nome dele pela primeira vez. Eu não posso mais vir aqui. Não assim. Não dessa maneira. Por favor, não diz isso. Eu preciso. Porque seu irmão tem razão em uma coisa. Isso está ficando complicado. E eu não posso perder esse emprego. É tudo o que eu tenho. Se eu perder, eu e Aurora vamos ficar na rua, literalmente. Caio deu um passo à frente, desesperado. Então me deixa te ajudar. Me deixa pagar um salário melhor, me deixa... Não, Élida cortou, firme. Você não entende. Se você fizer isso, vai parecer exatamente o que seu irmão disse. Que eu estou me aproveitando. Que eu estou usando a situação. Eu não quero sua caridade, Caio. Eu não quero ser mais um projeto de bondade. Você não é. Caio insistiu, a voz rouca. Você nunca foi. Você e Aurora, vocês duas me deram algo que eu nem sabia que estava faltando. Vocês me deram esperança, me fizeram sentir que eu não estou sozinho. E eu não posso perder isso. Eu não posso perder vocês. Élida fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Mas você vai ter que perder,
Porque eu não posso arriscar tudo o que eu construí. Não posso arriscar o futuro da minha filha. Não por algo que não pode dar certo. Por que não pode? Caio perguntou, e havia uma urgência na voz dele que assustou os dois. Porque duas pessoas que se importam uma com a outra não podem estar juntas. Élida abriu os olhos e olhou para ele, surpresa. Você se importa comigo? Me importo muito, mais do que deveria provavelmente, mas não consigo evitar. Você é forte, é corajosa, é dedicada. Você criou uma filha incrível sozinha. Você acorda todos os dias e luta, mesmo quando está exausta. Como eu não ia me importar com alguém assim? Élida balançou a cabeça, sorrindo tristemente. Você mal me conhece, Caio. Conheço o suficiente. Conheço o que importa. Eles ficaram ali, parados um de frente para o outro, a distância entre eles parecendo enorme e minúscula ao mesmo tempo. Élida queria dizer que ele estava errado, que aquilo era impossível, que eles vinham de mundos diferentes demais. Mas a verdade era que ela também se importava. Também sentia aquela conexão estranha e assustadora. Também acordava pensando nele, perguntando se ele estava bem, se ele estava sozinho, se ele precisava de alguém. O que a gente faz então? Ela perguntou a voz fraca. A gente continua, Caio respondeu. A gente não deixa meu irmão ou qualquer outra pessoa decidir por nós. A gente luta pelo que é certo, pelo que faz sentido. E se não der certo? E se der? Élida soltou uma risada chorosa. Ela enxugou as lágrimas e olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. Você é louco, sabia? Eu sei, Caio admitiu, sorrindo pela primeira vez desde que Henrique tinha ido embora. Mas pela primeira vez na vida, eu não estou com vergonha de ser louco. Estou com vergonha de ter demorado tanto para sentir isso. E naquele momento, os dois souberam que não havia mais volta. Que tinham se permitido sentir algo que não podiam mais ignorar. Algo grande, assustador e verdadeiro. Henrique não desistiu. Nos dias seguintes, ele fez de tudo para afastar Élida e Aurora de Caio. Primeiro, tentou demiti-la usando uma desculpa qualquer sobre corte de gastos. Mas Caio descobriu e impediu. Então Henrique tentou convencer os outros membros da família de que Caio estava sendo manipulado. Mas ninguém quis se envolver na briga entre os dois irmãos. Desesperado, Henrique marcou uma reunião de emergência na sede da empresa. Convocou Caio, o advogado da família Dr. Álvaro Castilho e mais 3 diretores. A pauta oficial era reestruturação administrativa, mas todos sabiam que era sobre Élida. Precisamos conversar sobre a sua conduta recente. Henrique começou, assim que todos se sentaram. Você está colocando em risco a reputação da nossa empresa ao se envolver com uma funcionária. Caio cruzou os braços, tenso. Eu não estou me envolvendo com ninguém. Élida é minha amiga, e isso não é da conta da empresa. É sim, Henrique rebateu, porque se isso vazar para a imprensa, vão dizer que a gente explora funcionários. Que a gente usa nossa posição de poder para nos relacionar com pessoas vulneráveis. Isso é ridículo. Eu nunca usei minha posição para nada. E Élida não é vulnerável. Ela é uma mulher independente e capaz. Dr. Álvaro pigarreou, desconfortável. Com todo respeito, Sr. Montenegro, seu irmão tem um ponto. A aparência importa. E uma relação entre patrão e funcionária sempre gera questionamentos. Não é uma relação, Caio repetiu, mas a voz dele estava perdendo a firmeza. Então o que é? Henrique pressionou. Por que ela janta na sua casa? Por que você deixa a filha dela entrar na sua cobertura? Por que você está se comportando como se ela fosse parte da sua vida? Caio abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Porque a verdade era que ele não sabia mais o que responder. Élida e Aurora eram parte da vida dele. Eram a melhor parte. E ele não queria mais fingir o contrário. Porque eu me importo com elas, ele admitiu, e sua voz ecoou pela sala de reuniões. Porque elas me fazem feliz. Porque pela primeira vez em anos,
Eu tenho algo para viver além dessa maldita empresa. O silêncio foi absoluto. Todos olharam para Caio como se ele tivesse enlouquecido, menos Henrique. Henrique olhava para ele com algo próximo de pena. Você não vê? Henrique disse baixinho. Você está se apegando a elas porque está sozinho, porque está desesperado por conexão. Mas isso não é real, Caio, isso não é amor, é só necessidade. E daí se for? Caio explodiu levantando da cadeira. E daí se eu estou sozinho? E daí se eu preciso delas? Por que isso é tão errado? Por que eu não posso ter alguém que se importa comigo de verdade? Porque ela não se importa, Henrique gritou de volta, levantando também. Ela se importa com o dinheiro, com a segurança, com o futuro melhor que você pode dar para a filha dela. Mas não com você, nunca com você. As palavras atingiram Caio como facadas. Ele sabia que não eram verdade, sabia que Élida não era assim. Mas uma parte pequena dele, aquela parte que tinha sido rejeitada tantas vezes, começou a duvidar. Você não a conhece, ele disse, mas a voz saiu fraca. E você conhece? Henrique desafiou. De verdade? Ou você só está vendo o que quer ver? Caio não respondeu. Não conseguia, porque de repente, todas as inseguranças que ele tinha enterrado fundo voltaram à superfície. E se Henrique estivesse certo? E se Élida estivesse apenas sendo educada? E se ela estivesse aguentando a presença dele só para não perder o emprego? Dr. Álvaro tentou intervir. Senhores, vamos nos acalmar. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma civilizada. Mas Henrique não estava interessado em ser civilizado. Ele estava interessado em vencer, em provar que estava certo, em manter o controle que sempre teve sobre a vida do irmão. Caio, eu vou te dar uma escolha, ele disse, a voz fria. Ou você termina esse envolvimento com a faxineira, ou eu vou até o conselho e peço para te afastar da presidência. E você sabe que eu consigo os votos. Você sabe que eles vão concordar comigo. Caio ficou paralisado. A presidência da empresa era tudo o que ele tinha. Era a única coisa que provava que ele era capaz, que ele tinha valor. Se Henrique tirasse isso dele, o que sobraria? Você não faria isso, ele disse, mas sabia que era mentira. Faria, Henrique garantiu. Porque eu estou tentando te proteger de você mesmo, de uma mulher que vai te destruir, de um futuro que vai te fazer sofrer ainda mais do que você já sofreu. Caio olhou para o irmão e viu algo que nunca tinha visto antes. Não era só raiva, não era só controle, era dor. Henrique estava com medo, medo de perder o irmão, medo de ver Caio se machucar de novo, medo de não ser mais necessário. Henrique, Caio disse devagar, eu entendo que você está preocupado. Entendo que você quer me proteger, mas você não pode viver a minha vida por mim. Não pode decidir quem eu posso ou não posso ter perto. Porque se você continuar assim, você não vai me proteger, você vai me perder. Henrique ficou pálido. Então você escolhe ela? Caio respirou fundo e respondeu, eu escolho eu. Depois da reunião desastrosa, Caio voltou para casa exausto. Ele tinha enfrentado Henrique, tinha defendido Élida, mas a dúvida ainda roía por dentro. E se o irmão estivesse certo? E se ele estivesse se iludindo? Élida estava na cobertura, terminando a limpeza. Aurora desenhava sentada no chão da sala. Quando viram Caio entrar, as duas sorriram. Mas o sorriso morreu quando perceberam a expressão no rosto dele. O que aconteceu? Élida perguntou, largando o pano de chão. Nada, Caio mentiu. Só um dia difícil no trabalho. Mas Élida conhecia mentiras. Tinha vivido o suficiente para reconhecê-las de longe. Caio, me conta, por favor. Ele olhou para ela e sentiu o peito apertar. Como explicar que estava com medo? Como admitir que todas as inseguranças tinham voltado? Meu irmão me deu um ultimato, ele confessou. Ou eu paro de ter vocês na minha vida, ou ele me tira da presidência. Élida ficou pálida. Então você precisa me demitir. O quê?
Não! Precisa, Caio. Eu não vou deixar você perder tudo por minha causa. Eu não vou ser a razão da sua ruína. Você não é minha ruína, ele protestou. Você é o oposto disso. Mas seu irmão não vê assim. E se você perder a empresa, você vai acabar me culpando, vai acabar se arrependendo. E eu não aguento a ideia de você me olhando com rancor. Caio deu um passo à frente, desesperado. Eu nunca faria isso. Nunca! Você não sabe, Élida disse, e havia lágrimas nos olhos dela. Ninguém sabe como vai reagir até perder tudo. Aurora, que tinha ficado quieta até então, levantou do chão e caminhou até os dois. Ela segurou a mão de Caio e a mão da mãe, juntando as duas. Para de brigar, ela pediu com a voz fininha. Vocês dois são amigos. Amigos não brigam. Caio olhou para a menina e sentiu algo se quebrar dentro dele. Aurora tinha razão. Eles não eram inimigos. Não eram problema um para o outro. Eram solução. Eram a resposta que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Élida, ele disse, segurando a mão dela com força. Eu sei que é assustador. Eu sei que parece impossível, mas eu não quero desistir. Não de você, não de Aurora, não do que a gente está construindo aqui. Mas e seu irmão? E a empresa? Eu vou encontrar um jeito. Vou conversar com ele de novo. Vou fazer ele entender. Mas não vou desistir de vocês, porque vocês são importantes demais. Élida olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Se não der certo, aí a gente tenta de novo. E de novo, até dar. Ela soltou uma risada chorosa. Você é teimoso, hein? Sou, Caio admitiu sorrindo. Aprendi com a melhor. Naquela noite, os três jantaram juntos como sempre faziam. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Uma certeza, uma decisão. Eles não iam desistir. Não iam deixar que Henrique ou qualquer outra pessoa destruísse o que tinham. Porque o que eles tinham era real, era verdadeiro, era amor. Henrique não parou. Ele pressionou o conselho, espalhou rumores, fez de tudo para forçar Caio a escolher entre a empresa e Élida. E finalmente, numa manhã fria de agosto, Caio recebeu a notificação oficial. Ou ele terminava o relacionamento com a funcionária, ou seria afastado da presidência por 60 dias para avaliação de conduta. Élida descobriu através de Júlia, que ligou desesperada. Ele não está te contando, mas está acontecendo. Henrique está ganhando e Caio está prestes a perder tudo. Élida desligou o telefone com as mãos tremendo. Ela olhou para Aurora, que brincava no chão do apartamento apertado, e tomou a decisão mais difícil da vida. Ia embora. Ia sair da vida de Caio antes que ele perdesse tudo por causa dela. Ela escreveu uma carta, curta, direta, dolorosa. Explicou que não podia ser a razão da destruição dele, que ele merecia mais, que ela sempre ia se lembrar do tempo que passaram juntos. E então, numa quinta à tarde, ela pegou a Aurora pela mão e saiu da cobertura pela última vez. Caio chegou em casa 2 horas depois e encontrou a carta em cima da mesa. Ele leu uma vez, 2, 3... e em cada palavra sentiu o coração se despedaçar. Ela tinha ido embora, tinha desistido, tinha escolhido protegê-lo em vez de lutar ao lado dele, e ele não podia permitir isso. Caio pegou as chaves do carro e saiu correndo. Ele sabia o endereço. Júlia tinha dado para ele semanas atrás, caso precisasse. Dirigiu como um louco até a Mucá, o coração disparado, a mente gritando que ele não podia perder aquilo, não podia perder elas. Quando chegou no prédio humilde, subiu os lances de escada de 2 em 2. Bateu na porta do apartamento com força. Élida abriu, surpresa e assustada. Caio, o que você está fazendo aqui? Não faz isso, ele implorou, sem se importar que estava ofegante, suado, desesperado. Por favor, não vá embora. Eu preciso. Você sabe que eu preciso. Não precisa. A gente encontra outro jeito. A gente não tem outro jeito. Élida gritou. Você vai perder tudo, Caio. E eu não posso viver com essa culpa. Então me deixa decidir.
Me deixa escolher, porque eu já escolho vocês. Sempre vou escolher vocês. Aurora apareceu atrás da mãe, os olhinhos arregalados. Moço quietinho? Caio se abaixou para ficar na altura da menina. Oi, Aurora. Você veio nos visitar? Vim, porque eu senti saudade de vocês. Aurora deu um passo à frente, hesitante. Depois perguntou a coisa mais simples e devastadora do mundo. Você pode ser meu papai? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Élida levou a mão à boca, os olhos arregalados. Caio sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto sem conseguir segurar. Aurora, filha. Élida começou, mas não conseguiu terminar. Pode? A menina insistiu, olhando para Caio com esperança pura. Eu sempre quis ter um papai. E o senhor é legal. O senhor escuta quando eu falo. O senhor gosta de mim, então... Pode? Caio puxou a menina para um abraço apertado, soluçando. Posso, claro que posso. Élida caiu de joelhos, chorando também. E ali, naquele apartamento pequeno e apertado, os três se abraçaram como se fossem a única coisa real no mundo. Porque eram. Caio enfrentou Henrique no dia seguinte. Disse que ia renunciar à presidência se fosse preciso. Que ia abrir mão de tudo pela chance de ter uma família. Henrique tentou argumentar, tentou convencer, tentou controlar, mas quando viu o olhar determinado do irmão, finalmente entendeu. Entendeu que tinha perdido. Não porque Caio tinha escolhido Élida, mas porque Caio tinha escolhido ser feliz. Meses depois, numa noite qualquer de novembro, os três jantavam juntos na cobertura. A lancheira rosa de Aurora estava em cima da mesa, ao lado do prato de Caio. Élida sorria enquanto contava sobre o dia dela. Aurora mostrava os desenhos novos. E Caio, pela primeira vez em 42 anos, não estava mais sozinho. Tinha som, tinha cor, tinha sentido, tinha uma família, a sua família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!